Aí, pessoal, essa semana agora a gente vai ter a prova de métodos numéricos. Então, um colega aí conseguiu uma prova do ano passado e eu vou resolver essa prova para a gente, ok? Então, vamos lá. Então, tem a parte de economia, eu vou pular direto para a parte de métodos numéricos. Importante, eu vou resolver essa prova aqui para a gente ter uma referência para estudar para a prova, né? Uma revisão. Então, se alguém tiver outra prova além dessa, manda para mim, por favor. Pode ser por e-mail, pelo Facebook, como vocês preferirem, para eu ter acesso aí a mais uma prova. Aí, se der tempo, eu gravo mais um vídeo, beleza? Então, aqui tem as questões. Eu vou resolver essa primeira aqui. A gente tem que fazer essa soma de 111 na base binária. Então, isso aqui não é 111 de verdade. Com 54 na base decimal, tá? E a resposta tem que vir em decimal. Então, eu vou abrir aqui. O que significa 111 na base decimal? A gente começa contando aqui da direita para a esquerda. Esse primeiro cara aqui, ele é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Como eu tenho 1, eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 0. Eu escrevi aqui base decimal, desculpa. Isso aqui é a base binária, tá? Base binária. Então, como a base é binária, eu tenho 2 elevado a alguma coisa. Vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, e 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Tá? Isso aqui, 2 elevado a 0 dá 1, então isso aqui dá 1, mais 2 elevado a 1 dá 2, vezes 1 dá 2, e 2 elevado a 2 dá 4, então mais 4. Então, 1 mais 2 mais 4 dá 7. Então, a gente tem 7 na base decimal. Tá? O outro número, se não me engano, era 54, só conferir. Isso. 54 na base decimal é 54, a gente não precisa se preocupar, mas a gente sempre pode pensar que é da mesma forma. Aqui é 0, aqui é 1, e aqui na base decimal, então a gente tem, isso aqui é a mesma coisa aqui, 4 vezes, como a base é decimal, 10 elevado a 0, mais 5 vezes 10 elevado a 1, tá? Estou fazendo aqui só para vocês verem como que aplica a mesma regra aqui, e aí vale para qualquer base, tá? 10 elevado a 0 é 1, então isso aqui dá 4, mais 10 elevado a 1 dá 10, mais 50, isso aqui é 54. Tá? Aí 54 mais 7 dá 61. A primeira resposta, 61. A segunda, calcule a raiz disso aqui. Tá? A raiz não é tirar a raiz quadrada, é calcular o valor de x para que essa equação aqui seja verdadeira pelo método de Newton-Raphson. Tá? E ele dá aqui o primeiro x1 que a gente tem que considerar. O que é o método de Newton-Raphson? Vou tentar desenhar aqui uma curva. Então, vamos supor que a gente tem uma curva que faz uma coisa assim. Faz uma coisa assim. Vou fazer ela só atravessar o 0 uma vez. Vou desenhar aqui o eixo 0. Aqui é uma curva que atravessa o 0. Tá? Então, imagina que eu pego... vou chutar um ponto inicial dessa curva. Por exemplo, eu vou chutar esse ponto daqui. Aí, o que a gente faz? Esse ponto aqui vai divergir. Vou tentar um ponto um pouquinho mais perto. Peguei esse ponto daqui. Esse ponto aqui é o meu x1. Tá? Então, eu vou calcular a derivada dessa função. Essa aqui é a função f. E eu vou calcular f de x. Tá? Eu vou calcular no ponto x1 a derivada. A derivada, ela é a reta tangente. Tá?
Então, é uma reta que passa por aquele ponto. E essa reta, que é f' de x, ela passa aqui por um ponto. Na verdade, o f' é a tangente do ângulo, tá? Tangente desse θ aqui. E nesse ponto aqui, quando ele cruza o eixo zero, eu vou pegar e vou espelhar aqui. Esse aqui vai ser o meu ponto x2 e aqui é o meu f de x2. E aí eu repito o procedimento. Então eu vou calcular a derivada nesse ponto até onde ela cruza aqui com esse ponto. E esse cara aqui é o meu x3. Jogo de novo aqui em cima. Pego aqui esse ponto, calculo a derivada. Então a derivada vai vir para esse ponto, espelho aqui. E aí eu vou fazendo isso até me aproximar daqui, que é a raiz da minha função. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem que a nossa função de x, ela é igual a, deixa eu pegar aqui, x ao cubo mais x quadrado mais 2x menos 8. X ao cubo mais x quadrado mais 2x menos 8. Né? E isso mesmo. E a gente vai precisar da derivada para poder calcular o ponto aqui. Então, o f' de x é igual a derivada disso aqui. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de 2x é 2. E derivada de menos 8 é 0. Então aqui está o meu f'. Tá? Eu quero f' no ponto x1. E depois, com f' no ponto x1, eu vou ter a tangente desse ângulo aqui. Certo? E eu sei que a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, o f' de x, de x1, é igual a tangente, vou chamar de θ1, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ1, que é igual a o cateto oposto. Quem é essa altura daqui? Essa altura é justamente o valor desse ponto, porque aqui é o eixo y igual a 0. Né? Então, o valor desse ponto aqui, ele é f de x1. Esse ponto aqui é o f no ponto x1. Então, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto é f de x1. Cateto oposto sobre cateto adjacente, desculpa. Então, f de x1. E aqui eu tenho o meu cateto adjacente. E esse cateto adjacente aqui, ele vale esse ponto aqui, menos esse ponto aqui, que é essa distância aqui. Então, x1 menos x2. x1 menos x2. Ok? Só que, como eu conheço x1, e eu conheço a derivada, eu conheço f. Quem que eu não conheço? Eu não conheço o x2. x2 é o próximo ponto que eu vou querer calcular. Então, eu vou passar esse cara multiplicando aqui e esse cara dividindo aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O x1 menos o x2, ele é igual ao f de x1 dividido pelo f' de x1. E aí a gente tem que, portanto, o meu x2 ele é igual ao x1 menos o f de x1 sobre o f'
de x1. Tá? Então, se eu conheço x1, eu consigo calcular o ponto x2. Tá? Então, eu tenho que jogar x1 aqui no f e x1 aqui no f'. Quem que é x1? x1 é 1,5, porque ele falou para usar x1 igual a 1,5. Tá? E aí, a gente vai fazer isso enquanto o erro for maior do que 0,001. Ok? O erro é a diferença entre o x1 e o x2. Ok? Então, vamos lá, vamos calcular isso. Eu não vou calcular na mão. A gente, na hora da prova, vocês vão usar uma calculadora para fazer isso. Tá? Se vocês souberem programar a fórmula na calculadora, vai ficar mais fácil. Mas se não souberem, faz na mão e cuidado para não errar. Ok? Vamos lá, eu criei aqui o programa para fazer isso. Dessa vez botei centralizado para vocês não perderem a virada. Então eu tenho aqui o f de x, que é x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 8. E a derivada de f de x, que é 3x quadrado mais 2x mais 2. Ok? Poderia ter escrito assim. Está na mesma, né? 3x quadrado mais 2x mais 2. Aí eu vou calcular, então, vou pedir quanto é que é o f de 1,5. Ele vai me dizer aqui, é 0,625. E a derivada de 1,5 é 11,75. Okay? O que eu vou fazer com esses valores? Vamos usar aquela fórmula. Vou subir um pouquinho aqui. Aqui dá para ver a fórmula. Vou calcular o x2 usando o x1 e a derivada. Então, vou até encolher aqui essa tela, que fica melhor para a gente ver. Aqui, ó. Então, eu vou falar que o meu novo x, ele é o x1. x1 é 1,5. Menos o f de 1,5, que é 0,625, vou copiar aqui, 0,625, dividido pela derivada no ponto, que é 11,75. Tá? E eu vou pedir aqui para imprimir isso daqui na tela. Então, ele me calculou aqui 1,4468. Ok? Vou usar só essas casas decimais aqui. Então, eu vou usar agora a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou copiar, vou comentar esses daqui. Em vez de 1,5, eu vou usar agora o meu novo valor. Vou usar o x2 no lugar do x1. Então, o 1,5 eu vou trocar por 4468. Esses valores aqui eu ainda não sei. Então, eu vou comentar aqui e vou ver os valores. Aqui deu 0,0153. Então, vou trocar esse aqui por 0,0153. E o 11,75 eu vou trocar por 11,173. Ok? Importante. Bom, vou usar mais uma casa aqui para ter sempre 4 casas. Tá vendo esse valor aqui? Quem que é esse valor aqui que a gente calculou? Ele é o f de 1,4468. Ou seja, o nosso f está perto de zero. A gente está se aproximando do valor que a gente quer. Tá? Então, eu vou botar aqui esse cara aqui e a gente calculou o próximo ponto, 1,4454. Então, vou copiar isso aqui, comentar. 1,44. Opa. Em vez de 68, 54. Esses dois valores a gente não sabe, vou calcular de novo. Então, aqui, ó, agora passou para o outro lado, ficou negativo aqui. Eu vou somar mais 0,0003. E aqui 11,173.
5, 8, 3. Vamos ver quanto é que vale isso aqui. 1, 4, 4, 5, 4. Tá? Não mudou o valor. Então ele chegou aqui um valor um pouquinho diferente do que tinha chegado antes. Tá? E agora, inclusive, se a gente pegar esse valor aqui, vou pegar com todas essas casas decimais e eu vou pedir para ele me dizer quanto é que é o f desse ponto aqui. E o f desse ponto, olha, 10 a menos 5, ou seja, isso aqui é praticamente zero. Tá? Então está abaixo lá do erro que ele pediu. A gente tem aqui um resultado razoável. Tá? Eu acho que se você puser 1.4454 já é suficiente com essa precisão aqui decimal, já é o suficiente. Ok? Então chegamos aí. Se quiser pode botar mais casa. A resposta era lá 1,44. Ah, ele fala aqui para usar isso aqui como erro. É isso? Não, utilize x mais 1 e utilize o erro. Ah, não, isso aqui é a fórmula mesmo que a gente tem que usar. 1,44, 5426, 9. Vou botar aqui 269. Tá aí, essa precisão é suficiente. Aqui, quantas raízes reais possui a expressão x ao cubo menos ln de x? Tá? Essa aqui é mais ou menos uma pegadinha. Tá? Se a gente fizer os gráficos, a função x ao cubo faz uma coisa assim, ela cresce, tá? E a outra função faz assim. O lado negativo da função x ao cubo faz assim. Okay? Ela é positiva para um lado e negativa para o outro. E a função ln? A função ln, ela vem lá de baixo e vai cruzar aqui no ponto 1, ela vale 0, e depois ela fica, ela vem para cá. Então aqui ela vem lá de baixo e ela vem aqui tendendo a 1, e essas duas funções nunca se cruzam. Então se você fizer uma menos a outra, era aqui a prova, uma menos a outra nunca vai dar 0, porque elas nunca são iguais, tá? Elas teriam que se cruzar para ser iguais, e aí então a gente pode dizer que o número de raízes reais que isso aqui possui é 0, não tem nenhuma raiz real. Tá? Aqui a última questão, é a última, isso. Uma deficiência do método da bissecção é que na divisão do intervalo de x1 de xl a xu em metades iguais, não são levados em conta os módulos f de xl e f de xu. Tá? Então, o que isso quer dizer? Aí fala, por exemplo, se f de xl estiver muito mais próximo de zero do que f de xu, será provável que a raiz esteja mais próxima de xl do que de xu. Okay? Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho uma função, a minha função é uma reta. Tá? E ela cruza o zero nesse ponto daqui. Eu tenho dois pontos. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho este ponto daqui. Tá? Vou dizer que esse é o meu xl e esse aqui é o meu xu. Tá? O que o método da intersecção faz? Ele vai falar, esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é negativo. Então, em algum lugar aqui no meio, a minha função está passando pelo zero. Então, eu vou somar esses caras e dividir por 2, ou seja, vou pegar o ponto no meio deles. Tá? Pegar o ponto no meio, aí você vai ver, esse cara aqui ainda é negativo, então eu vou pegar no meio desses dois. Tá? E uma hora você vai pegar um valor que é próximo, bem próximo, praticamente, esse ponto daqui, que é o zero. Tá? O método, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando exatamente no meio desse cara e desse cara. Só que como esse f de x é muito menor do que esse,
é mais provável que o zero esteja próximo desse cara do que desse cara. Então, se eu levar em conta o f do xu, o f do xu é essa altura daqui, e o f do xl, na verdade o módulo dos f's, né? Eu vou perceber que esse cara aqui está mais perto do zero do que esse cara daqui. Então eu vou dar um peso maior na hora de fazer a média para esse cara do que para esse. Por exemplo, ao invés de fazer uma média, eu poderia fazer 2 vezes xu mais xl dividido por 3. Tá? Estou dando mais peso para esse cara do que para esse cara. Então, qual é o método que dá mais peso para um do que para outro? Eu nunca lembro os nomes dos métodos de cor, mas tem aqui, é o método da falsa posição. Tá? É bom a gente anotar esse tipo de coisa, a gente pode levar uma folhinha. Eu nunca consigo decorar essas coisas, esses nomes dos métodos todos, mas se eu bato o nome nele, eu já sei que é ele, porque eu estou acostumado com esses métodos. Então, a ideia é entender o que o método faz. O método vai ponderar, não por 2 mais 1, mas ele vai usar o f de xu e o f de xl para fazer essa ponderação. Tá? E é isso aí, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o que é ponderar, fazer uma média ponderada ao invés de uma média normal. Espero ter ajudado aí. E se vocês tiverem outra prova, então, por favor, mandem para mim. E compartilhem esses vídeos com os colegas de vocês, tá? Todo mundo vai fazer essa prova, então não custa nada divulgar na turma. Vocês me ajudam fazendo isso, tá? Divulguem entre os amigos de vocês que vão fazer a prova também. E curtam aí o vídeo e se inscrevam no meu canal. Se eu conseguir outra prova, eu gravo outro vídeo. Valeu!